para a pessoa assim, eu disse: "Não, mas você não pode fazer isso, porque isso você atrapalha todo mundo". Por quê? Porque a sociedade entende que somos nós as pessoas culpadas pela própria deficiência. Então nós temos que dar um jeito na situação. Não, a deficiência não está exatamente em nós. Nós temos uma forma peculiar de estar no mundo. O que é a normalidade? A normalidade é o ideal feito pela sociedade. A sociedade idealizou um corpo, que é o corpo dito normal, que vem da norma, que norma? Da norma da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está dentro de uma norma, dentro do ideal, e quem não está dentro desse ideal está fora, está cancelado. Então, um corpo com deficiência está fora da norma. E porque está fora da norma, ele sofre o preconceito, decorrência do preconceito está a discriminação. Então, todos esses atos que eu estou contando para vocês são atos de discriminação que decorrem do preconceito, para nós intitulado capacitismo, mas também poderia ser para uma pessoa preta o racismo. E se a gente começar a sobrepor as opressões, não é a soma, mas é a sobreposição, que hoje em dia não tem como a gente falar em direitos humanos se nós não fizermos a pegada da interseção, da interseccionalidade, que a Kimberly Crenshaw também fala, essa advogada estadunidense, mas muita gente já falava antes dela. Então, eu sou mulher, então sofro o preconceito pelo gênero, eu estou entrando na fase idosa, vou passar, já estou sofrendo o preconceito também pelo etarismo. Eu poderia ser uma mulher lésbica, então eu também teria aí uma sobreposição. Eu poderia ser uma mulher residente em uma comunidade, em uma favela, outro preconceito de classe, e vai por aí afora. Poderia ser uma mulher preta, o preconceito de raça, e vai a gente sobrepondo ao infinito e nós chegamos na deficiência. Nós temos a Sunaura Taylor, que é uma escritora estadunidense, uma artista plástica, que ela cunhou um termo que eu acho bem bacana, que é a ideologia da deficiência. O que é isso? Ela diz que a deficiência, né, é um marcador social negativo, e eu digo potencializado, e eu digo ao infinito. Então você vai sobrepondo, 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 ao final você ainda tem uma deficiência para você sobrepor, e a sociedade entende que esse marcador social é potencialmente ele é potencializado na questão da negatividade, né? Então, tudo de ruim é dedicado a gente. Então, rapidamente, a sociedade nos cancela, nos coloca num subterrâneo social, e isso é uma coisa que nos machuca, machuca a alma. E a sociedade também tem uma mania, que está errado, que tem que mudar, de entender que a psique, a razão funciona sem o corpo. O corpo é uma coisa e a razão é outra. Não. Isso daí já foi um dia, mas agora, até esqueci, tem um nome de um outro sociólogo que eu gosto muito, não, um filósofo que eu gosto muito, eu vou lembrar daqui a pouco, em que ele fala do corpo sujeito. Então, nós somos um corpo sujeito. O corpo não pode ser separado da alma, não pode ser separado da nossa razão, da nossa psique. Então, o capacitismo ele acontece na nossa vida diariamente. Diariamente ele acontece na nossa vida. Então, não tem nem como a gente se recuperar da última discriminação, porque ela acontece no minuto seguinte, é no momento que a gente vai para a rua, é no momento que você não encontra uma rampa, que você tem um meio-fio muito alto. Então, vocês vejam que isso vai refletir no trabalho. Como assim vai refletir no trabalho? Olha, a sociedade, vocês fechem os olhos e imaginem como são as calçadas em todo o Brasil. As calçadas, o acabamento das calçadas, elas acabam todas em um meio-fio. O que é o meio-fio, se não degraus de diversos tamanhos? Tem meios-fios enormes. E aqui eu moro no Rio de Janeiro e eu ando pela Rio de Janeiro e tem muitos quarteirões que nós não temos sequer uma rampa. Nós não temos rampa. E aí a gente fica imaginando que a gente não sabe ler as coisas, né? Quem faz a cidade acontecer, quem faz essa parte urbana, né? É o gestor.
E o gestor não caiu do céu, ele está aí porque ele foi eleito. Eleito por quem? Eleito por nós, então a gente precisa prestar atenção. E aí, o que o gestor manda nos dizer? Qual é a mensagem subliminar quando nós vemos um meio-fio alto, e que seja alto ou baixo, qualquer meio-fio, porque tudo deveria terminar em suave rampa, ia resolver a vida de todo mundo, de idosos, de pessoas operadas, de pessoas que carregam seus bebês nos seus carrinhos de bebê, a sua mercadoria sobre rodas, isso ia resolver o problema de todo mundo, mas não tem uma mensagem subliminar. Qual é? A pólis não foi feita para gente com deficiência. Gente com deficiência tem que ficar em casa, na vida privada. E aí, na vida privada, quer dizer, fora do local de trabalho, nós não temos trabalho. Aí você chega, preenche uma ficha, e a ficha é para advogado, e você recebe um convite para você trabalhar de empacotador, totalmente fora daquilo que você se candidatou. E aí eu vou contar para vocês o assédio moral que a gente sofre da sociedade, que a gente sofre dos patrões, no trabalho, etc. e tal. Eu sofri um assédio imenso, não só eu, mas todas as pessoas com deficiência visual, em dezembro de 2013, que o CNJ baixa uma resolução 85, que determina que todo diálogo com o Poder Judiciário, daquela data em diante, deveria ser feita através de um processo judicial eletrônico, chamado também conhecido por PJE. Essa é uma plataforma tecnológica que deveria ter nascido em 2013, de acordo com as normas planetárias para a web, que chama o consórcio W3C, consórcio esse, normas internacionais, que o Brasil já era signatário há muito tempo, antes de 2013, não me lembro exatamente quando. Além do mais, nós temos a norma de 2013 e a nossa convenção é de 2008, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Brasil também signatário do consórcio W3C, e essa legislação, ela contempla, obviamente, a acessibilidade, né? A do W3C é a acessibilidade específica para a web. Ora, pois o CNJ lança esta plataforma sem os critérios, sem as normas, sem essa obediência das normas, e o que aconteceu? Aconteceu que, porque não nasceu com as normas, essa plataforma não lê conteúdo codificado. Ou seja, se ela não lê esse conteúdo codificado para os meus leitores, como não há o conteúdo codificado, os meus leitores de tela, não meus de Débora Prates, mas de qualquer pessoa cega, lê absolutamente nada. E foi dessa forma que os advogados e as advogadas com deficiência visual foram banidos da profissão da advocacia. Desde 2013, a gente vem aí lutando para que essas normas saiam, digamos, da tecnologia e passe, né, para efetividade, né, para que nós possamos usufruir do nosso trabalho. A gente chega no foro, por exemplo, você encontra numa mesa de audiência, encontra um mouse e um monitor. Por quê? Porque tudo é tecnológico. Só que o monitor não tem, claro, o conteúdo codificado, como eu estou falando, não é o monitor, é a plataforma, e nem tem leitor de telas, até porque também não tem nada para ler, não tem fone de ouvido, óbvio, porque é consequência do não ter, e nós, pessoas cegas, não usamos mouse, nós usamos teclado. Até porque antes do mouse todo mundo usava teclado, né? Depois veio o mouse, a coisa evoluiu, mas nós, pessoas cegas, continuamos usando o teclado. Tudo que faz-se no mouse, eu faço no teclado. E isso nos retirou da profissão. Então, vocês vejam o que é você ser banido do trabalho, o que é você perder tudo na vida, e a gente luta para não perder a dignidade. Quem dos senhores e das senhoras que estão aí contrataria uma advogada cega que não tem acesso sequer ao processo do seu cliente? Ora, o cliente, quando chega nos procurar, quando ele vem bater a nossa porta do escritório, vai nos procurar em alguma empresa, em algum escritório grande,
Ele quer alguém que resolva a questão dele, que devolva o direito que ele acha que foi lesado. Ora, se a própria pessoa advogada não tem o condão de resolver, de efetivar os seus próprios direitos, que são constitucionais, que as acessibilidades significam para nós, nossos direitos também fundamentais, então como é que fica? Então não fica, porque ninguém vai nos contratar. Aí, se nos contrata, chega lá na audiência, a gente precisa falar para o cliente: será que o senhor podia ler a ata? Porque eu não tenho aqui leitor de telas e eu não consigo ler a ata. Será que o senhor podia ler para mim, para eu dizer se o senhor pode assinar? Imagina se a gente pode dizer alguma coisa. A pessoa está nos procurando para nós resolvermos a vida dela. Então, como é que ela vai arrumar uma pessoa que também já tem problemas para serem resolvidos antes do problema dessa pessoa? Então, nós perdemos o trabalho. Assim, nós perdemos o trabalho. E nós temos na nossa Constituição, artigo 133, que diz assim: que o advogado, fala no masculino, a Constituição, que o advogado é essencial para a administração da justiça, para a manutenção da democracia, e vai por aí afora. Mais ou menos isso. Então, se possível fosse, que não é possível, é uma coisa, é o capacitismo, é a força do preconceito, o CNJ muda, né, entre aspas, porque obviamente que na técnica jamais isso poderia ser feito, muda esse artigo para dizer: os advogados enxergantes são essenciais para a justiça, porque nós, advogados com deficiência visual, nós não somos essenciais, nós somos inessenciais. Mais uma vez, a gente tem que aprender a ler as mensagens subliminares, aquilo que está escrito nas entrelinhas, né? É importante a gente aprender a ler as entrelinhas. Então, vocês vejam que a todo momento nós somos banidos da profissão. E muitas. Agora eu sou graduanda em psicanálise, né? Porque eu estou tentando entender, né, como é que a gente poderia atender uma pessoa silenciada desde o dia do seu nascimento, se já nasceu com uma deficiência ou se adquiriu uma deficiência no curso da vida, que é o meu caso, a partir desse momento, que a coisa muda totalmente. Você perde a sua identidade, perde seu nome, perde seu trabalho, perde tudo por conta do preconceito. Ora, eu estou tentando, né, entender mais a sociedade e para poder entender o individual, porque a pessoa, quando bate no consultório, a pessoa é produto do meio que ela vive, obviamente. Então, eu estou tentando entender o que é esse capacitismo, qual é a questão, né? Então, eu já estou aqui concluindo que a questão é o medo. A sociedade tem medo. Aí você vai dizer: ué, Débora, mas medo de quê? Tem medo de ser igual a mim, por exemplo. Eu sempre me coloco aqui no meio da roda, porque aí sou eu quem estou me colocando. Então, mas medo de quê? Tem medo de ser igual a mim, tem medo de ser cega, é uma cidade violenta, de receber. Tenho várias pessoas amigas que levaram um tiro na cabeça, um tiro no olho, um tiro na cara, perderam a visão, perderam a audição. Outras que estão sentados hoje andam em uma cadeira de rodas. Aqui mesmo na minha frente da minha casa, um bar, um garçom indo com a sua bandeja cheia de chopp, enorme, pesada, cheia, repleta, uma discussão no bar, uma falação, gritos, um tiro. Esse tiro se aloja na coluna vertebral e hoje esse garçom perdeu também a sua profissão e ele hoje anda em cadeira de rodas. Então vejam que a deficiência, ela anda em paralelo a nós. Então, se a gente não for atropelado precocemente pela morte, ou por um tiro, ou, enfim, por uma agressão, por uma violência, nós seremos pessoas idosas. E como idosas, certamente nós vamos precisar de acessibilidade de todo tipo. Nós vamos ter dificuldade para andar, porque isso é desgaste do corpo, é natural. As coisas acontecem assim. Eu vou ter um problema auditivo, vou ter um problema, vai baixar a minha visão. E a gente vai precisar de acessibilidade. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa perspectiva, esse olhar para a pessoa com deficiência, apontar o dedo e dizer assim: eu nunca vou ser uma pessoa com deficiência. Pode ser sim. Tudo indica que, se você chegar à fase idosa, vai precisar de acessibilidade. Então, a gente tem que começar a perceber isso, a descruzar os braços e começar a praticar a acessibilidade, para que a gente não perca os nossos empregos, para que a gente não perca a nossa dignidade. E
E isso é algo assim muito grave, essas coisas que eu estou acontecendo, falando para vocês, porque esse medo, a sociedade tem medo de ser como eu, como Débora Prats, e sofrer as humilhações e as opressões e a perda do trabalho, como a sociedade faz comigo. A própria sociedade tem medo de ter, de ser devolvido para ela o próprio preconceito, a própria discriminação que ela outorga às pessoas com deficiência. E é esse medo que nós precisamos conversar, para que a gente possa abrir as portas para nós e para todo mundo, porque é isso que eu estou dizendo, a deficiência anda em paralelo. Amanhã pode ser você que me ouve agora que esteja precisando de uma acessibilidade que não tem. Então, a gente sempre tem mania de mexer do lado de fora, tentar mexer do lado de fora. Quando a gente fala em acessibilidade, eu falo, a pessoa diz assim, é muito, se não fosse trágico, seria bem engraçado, a pessoa fala assim, mas eu tenho uma rampa na minha casa, no meu prédio, fizeram uma rampa não sei aonde. A pessoa resume, a acessibilidade é uma rampa. Não, a rampa também é acessibilidade, mas a gente precisa primeiro mudar o lado de dentro, e mudar o lado de dentro é muito complexo, porque às vezes a gente pensa que arrumando fora, arruma dentro, mas não, é o contrário. A gente precisa arrumar dentro de nós, o coração da gente, o cérebro, a gente precisa começar a baixar a guarda, precisa começar a terminar com esse olhar racista, capacitista, xenofóbico, agora aporofóbico, e vai por aí afora, vai para todo tipo de opressão. A gente precisa começar a baixar essa guarda para a gente começar a aceitar as pessoas e enterrar esse ideal, porque a normalidade é um ideal criado pela sociedade, né? Então, nós vamos enterrar esse ideal, porque a realidade ela é muito diferente do ideal. Então, é só quando nós enterrarmos esse ideal é que nós vamos poder recepcionar de fato as pessoas como elas são. As diversidades existem na natureza como elas são e não como a sociedade gostaria que fosse. Então, tem pessoas, hoje eu sou estagiária já da psicanálise, o meu TCC é sobre o luto pela perda de uma parte do corpo ao longo da existência. Quando você perde o seu trabalho, você não consegue passar por esse luto. Olha aí as consequências. E o trabalho hoje em dia, aliás, hoje em dia não, já tem um bocado de tempo, ele faz parte do nosso nome. Como é que eu chamo? Sou apresentada assim: essa é a doutora Débora Prats, ela é advogada, agora ela é futura psicanalista. E você? Eu sou o João da Silva, ele é médico. Então, a profissão ela é um complemento do nosso nome. Então, a gente tem que pensar que a profissão é a própria dignidade da pessoa humana, é um exercício da nossa cidadania, é o exercício de todos os nossos direitos fundamentais. Sem acessibilidade, não dá para viver. E muitos de nós acabam praticando suicídio, às vezes no próprio trabalho, vai no último andar, pega e se atira de lá. E aí eu conheço pessoas que se atiraram dos prédios e não morreram. E hoje são cegos e andam em cadeira de rodas, quer dizer, adquiriram mais uma doença, mais uma deficiência pela queda. A deficiência não é uma doença, muitas pessoas acham que a deficiência é uma doença, mas não é. Ela é uma peculiaridade, ela é um atributo, é uma forma peculiar de eu estar no mundo. Quando eu comecei aqui essa fala com vocês, eu logo fiz a minha autoaudiodescrição e eu disse, é que eu sou uma pessoa cega e porque eu sou cega eu vejo com os ouvidos. A sociedade acha isso assim um espanto. Sim, eu vejo com os ouvidos. E os meus companheiros e companheiras surdas, eles ouvem com os olhos. Olha que coisa peculiar. É anormal? Não, é plenamente normal. É uma peculiaridade que eu tenho. A pessoa surda, por exemplo, se ela for falante do português, ela vai precisar fazer a linguagem labial. Aí você chega lá no seu departamento, no seu RH, e tem lá o cara que vai fazer a recepção, que tem uma barba e um bigode. A pessoa está nervosa, claro, ela não consegue emprego. Quando ela é chamada para uma entrevista, nossa, o mundo treme as bases. Então a pessoa já chega nervosa, chega lá, tem lá o cara com um bigodão enorme e com uma barba. Então o bigode sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e a pessoa não consegue fazer a leitura labial e nem facial, porque está tudo coberto pelos pelos. Então a gente fica assim pensando, vocês vejam, o que é mudar dentro. Então aqui eu deixo uma reflexão.
O que é mais importante? É mais importante você ser um homem, que você se considera sensual, bacana, gostosão? Ou será que vale mais a pena você ser uma pessoa solidária, uma pessoa de fato inclusiva e incluir no seu diálogo, no seu rosto, uma pessoa com deficiência? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Quanto custa a solidariedade? O que é a solidariedade? É um sentimento que nos faz humanos. Quanto custa um gesto de solidariedade? Custa acessibilidade atitudinal, custa você mexer dentro de você. É por isso que eu digo, a gente tem que primeiro mexer dentro. Mexendo dentro, a gente vai mexer fora. E nós somos seres, claro, políticos desde que nascemos, desde que nós levantamos. Você vai à padaria fazer comprar lá o seu pãozinho, você vai ao supermercado, você pega um Uber, você... enfim, para tudo você vai pagar o seu almoço. Então, nós estamos ali naquela atividade, né? O dinheiro sempre, o capitalismo girando sempre e rápido, porque o dinheiro tem que crescer, tem que multiplicar, tem que render, né? E aí a gente fica de uma tal forma que a gente perde esse contexto de humanidade, né? E a gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque a política está em tudo, né? Se abre a sua torneira, não sai água, é a política. Aqui no Rio de Janeiro é a SEDAI, que não sei o quê, que foi vendida, que não foi vendida, que quem chegou e que não fez, e a luz que não tem, e coisa e tal, sua geladeira que não funciona. Então, tudo na nossa vida é política mesmo. Então, eu estava vendo por que a sociedade não cumpre a legislação para a pessoa com deficiência. É uma sociedade que se estrutura na perversão, né? A gente falando agora psicanaliticamente. Nós teríamos aí, Freud nos deixou a neurose, a psicose, a perversão. Agora, por último, a gente já está encaixando o autismo como sendo uma outra forma de estar no mundo, uma outra forma de ser. E aí a gente fica vendo essa sociedade nessa estrutura da perversão. A sociedade, ela não cumpre a lei para nós. Por que não cumpre a lei? Claro, porque nos acham incapazes, porque nos subalterniza, né? Nós somos assujeitados, então a sociedade não vai cumprir a legislação, não cumpre a lei de cotas, aí as empresas preferem correr o risco de não contratar ou de contratar um monocular, porque não precisa fazer nenhuma adaptação no meio ambiente do trabalho, a, de fato, ser pessoas, empresas solidárias, ser pessoas que realmente pensem, né, nesse lance da humanidade. Então, as pessoas preferem essas empresas apostando na falta de fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, porque não tem as fiscais, etc., etc. O sistema baixou muito, do que eles, de fato, cumprirem a lei. Então, eu pago, se tiver alguma fiscalização, ok, eu pago a multa. Mas eu não vou contratar uma pessoa com deficiência. Mas não vai contratar por quê que você não vai contratar? Não, porque não é normal. O que é normal? O que é ser normal? Ser normal é você ter uma peculiaridade, é normal. É normal ser cego? É normal ser cego. É normal? É normal. Por quê? Porque nós somos um corpo sujeito. Corpo e alma não podem se separar. E a minha única forma de existir nesse mundo é através do meu corpo. Não tem outro jeito de eu existir. O meu ser habita este corpo hoje com deficiência. Faz 15 anos que eu sou uma pessoa cega, não era cega, e eu já experimentei esse outro lado do balcão da vida, que é onde hoje vocês estão, que me ouvem, que me veem. Então, há 15 anos atrás, era uma advogada bem-sucedida, não era cega e era tratada como doutora Débora Prats. Assim que eu fiquei cega no meu prédio, eu fui posta para fora das ações do condomínio, que eu era advogada do condomínio, eu perdi o meu trabalho, e ainda disseram a doutora Débora é advogada competente, mas ela ficou cega. Então, ela tem que deixar as ações do condomínio, bem como o cargo dela de conselheira, porque eu fiquei cega. E outro dia eu ouvi também num outro edifício, outro condomínio, olha, o seu fulano de tal, nós mandamos embora. E eu ouvindo. A outra perguntou, mas mandou embora por quê? Mandamos embora porque ele ficou cego. O que o condomínio faz com uma pessoa cega? Então, são essas coisas. Se o condomínio, por exemplo, tivesse um computador com leitores de tela, de graça, o NVDA, um big leitor de telas, nós temos também um outro sistema DOSVox, que é bem brasileiro. Esse é uma bicicleta, o outro, digamos, é uma Mercedes, o NVDA, mas os dois juntos funcionam super bem.
não custam dinheiro, não estraga, não precisa ter quebra-quebra nem nada disso, mas não se contrata. Essa pessoa, por exemplo, podia trabalhar na parte administrativa, por que não? Mas a sociedade não contrata porque não quer uma pessoa com deficiência, porque acha uma pessoa anormal. E aí eu fiquei vendo, né? Mas, gente, nós temos uma legislação maravilhosa e as empresas preferem pagar multa a contratar uma pessoa com deficiência. Então, isso, claro, que está na estrutura da prevenção, porque a sociedade não quer cumprir o pacto social. Ora, isso é um pacto social, as leis são um pacto social. Um Estado democrático de direito é um pacto, então tem que cumprir a lei. Não, mas nós não vamos cumprir, prefiro pagar a multa, não vou cumprir. E aí eu fiquei pensando, né, por que a sociedade não cumpre a nossa legislação e prefere pagar risco de ter que pagar multa? Então, a sociedade, aí eu encontrei um historiador francês de nome Jules Michelet, nessa pesquisa que eu fiz. Ué, será que está na sociologia, na antropologia, na história? Por que não se cumpre as leis? A gente tem que saber de onde vêm esses códigos para a gente poder mexer neles. E aí eu encontrei um historiador, esse francês, chama Jules Michelet, do século XIX. Então, Michelet nos deixou assim um legado que eu acho bem bacana e eu queria que vocês refletissem comigo. Michelet diz assim: qual é a primeira parte da política? Mais ou menos isso, né? Qual é a primeira parte da política? Ele responde: a educação. E a segunda? A educação. E a terceira? A educação. Envelheci muito na história para acreditar nas leis, porque os homens não foram preparados para aceitar e amar e respeitar as leis. Rogo que façam menos leis, mas que façam bons homens e tudo ficará bem. Então, eu concordo plenamente com o Jules Michelet. Eu acho que ele super teve uma visão global, né, do que é esse capacitismo, por exemplo, que eu estou citando agora, sem ele nem saber do capacitismo. Se aplica para esse caso, esses casos que eu estou aqui comentando agora, e eu só mudaria enquanto feminista, porque ele diz: façam bons homens e tudo ficará bem, para dizer, atualizando, façam boas pessoas e tudo ficará bem. Então, a lei, para ela ser cumprida, a gente sempre tem aquele jeito de não cumprir a lei, né? Você paga para ver, né? Você não cumpre. Não, a lei tem que ser cumprida, mas ela tem que ser cumprida através da educação. E a educação tem a ver com conscientização, tem a ver com a acessibilidade atitudinal, que é exatamente isso que eu estou falando. Quando a gente começar a mexer dentro, para entender que as pessoas com deficiência devem ser tidas como normais, porque o que é o normal? Né? Eu sou uma pessoa que eu habito um corpo fora do ideal da sociedade, fora daquilo da maioria das pessoas. Mas eu sou normal? Claro que sou. Eu apenas tenho uma peculiaridade. Hoje eu habito este corpo. E quantas pessoas adquirem uma deficiência no curso da vida, né? Eu já fui sem deficiência. Eu era sempre convidada para novos, batia no meu escritório, novos clientes, trabalho, olha o trabalho aí. Claro que eu aumentava a minha conta bancária, claro que meu padrão para a minha manutenção da minha família era um bom padrão. E depois que eu fiquei cega, isso tudo desapareceu. Então, por que desapareceu? Né? Isso é solidariedade. E a solidariedade, ela é mais do que você se colocar no lugar do outro. Eu acho que ela é até mais do que a empatia, né? É você, de fato, trocar de pele com o outro, né? A coisa se passa mais ou menos assim: você está na rua, você está vendo lá, num dia de chuva, dentro do seu ônibus frescão, do seu condomínio, você está com a sua janela fechada e vendo do lado ali com o seu som no ouvido, seu fone de ouvido, e você está indo para a sua casa do seu trabalho, cansado, você vai descansar na sua casa, e você olha para fora, chovendo, e você vê ali batendo na sua janela: ei, tio, ei, tia, compra aqui uma balinha minha. Uma criança que deveria estar dormindo, que deveria estar na escola, que deveria estar brincando, está ali vendendo as suas balinhas. E a gente vai embora. E a gente vai para casa, e aí você já não contempla mais a paisagem, e aí você já não ouve mais a música, nada faz sentido, você desliga aquilo, você chega na sua casa, muitas vezes você se atira lá no seu lençol de 2.000 fios egípcios para você dormir, e quando de repente você acorda com um pesadelo, parece: ei tio, ei tiazinha,
vizinha, ei, oi, Débora, oi, ô Manuel, ô Joaquim, olha, eu sou aquela criança que estava batendo lá no vidro do seu ônibus que você ia. Isso é a solidariedade, é aquilo que te incomoda, é aquilo que faz você levantar, que você pega a sua caneta e que você assina algum documento no seu trabalho que abre portas para outras pessoas subalternizadas. Isso é solidariedade, então é muito mais que você se colocar no lugar do outro, é você, de fato, trocar de pele com esse outro. E isso eu acho assim de extrema importância. Então, o assédio no trabalho, o assédio moral no trabalho, todo tipo de assédio, para nós, pessoas com deficiência, é algo assim de muito grave, de muito, muito tenebroso, e a nossa psique fica cada dia mais arrasada, porque a sociedade fala assim: é assim mesmo, sempre foi assim. E aí a própria pessoa entra nessa vibe, a própria pessoa com deficiência diz assim, como aquela minha amiga: não, Débora, é assim mesmo, nós é quem temos que levar as nossas coisas. Não adianta, porque nada vai mudar. Vai mudar. Vai mudar quando a gente começar a mexer dentro da estrutura das pessoas e que as pessoas possam começar a compreender o que é a alteridade, o que é você reconhecer, aceitar, respeitar a diferença do outro, né? E eu ainda eu vou mais na palavra diversidade do que diferença, porque a diferença ela já te dá aquela noção do dual, do diferente, né? Você joga aí, vamos dizer, uma paleta de cores, né? Você vê ali um laranja. Ai, que bonito. O que é o laranja? É um laranja, apenas um laranja. Pode ser mais claro, pode ser mais escuro, mas nada. E você vê ali um verde. O que é o verde? É o verde, é o verde. Aí, se você. Aí faz parte de um complexo, faz parte de uma paleta, de uma complexidade de cores. Ai, que bacana! Uma outra cor, né? Que você gosta ou que você não gosta. Aí você coloca já, entra na parte do social, na parte política, e você já coloca uma blusa vermelha. Pronto, você já é motivo de confusão. Ou você bota uma blusa amarela. Pronto, você já é motivo. Aí você forma diferenças. A gente tem que. O dual. Ou é isto ou é aquilo. Se é isto, é bom. Se é aquilo, é mal, é ruim. Vamos detonar. Não, a gente tem que passar a adotar a diversidade. A diversidade existe como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. E quando a gente começar a aceitar, sair do dual, né, passar a aceitar a diversidade, as coisas vão fluir muito, muito melhor e a gente vai passar a trabalhar com a alteridade e a nossa própria alteridade. Quem é esse estranho que nos habita e que nos faz recusar uma vaga para uma pessoa com deficiência? Quem é esse estranho? A gente não aceita nem a nossa própria alteridade, essa diferença, esse estrangeiro que nos habita, né? Então é preciso que a gente comece a pensar nessas coisas, que a gente passe a trabalhar com a alteridade, inclusive a nossa própria, para a gente poder trabalhar com a alteridade do próximo. Aí a gente vai poder falar em empatia, da empatia a gente vai evoluir, vai subir e vai passar para a solidariedade, que é esse sentimento que nos faz humanos. E com isso a gente vai abrindo portas, vai abrindo mentes, e serve para vários preconceitos, isso que eu estou falando, para várias situações, né? Sendo que a deficiência, como eu já falei, vou terminar assim repetindo, é isso, né? É esse marcador social negativo potencializado, e eu digo ao infinito, né? E para a gente assim terminar, eu abri a voz para vocês. Ah, tem uma mulher surdo-cega, e aqui eu quero falar que a surdo-cegueira é bem distinto de que muita gente pensa. A pessoa acha que surdo-cego são duas deficiências. Ele é surdo e ele é cego, esse ser. Não, a surdo-cegueira é uma única deficiência. Então, eu sempre gosto de falar nesse pensamento de uma mulher com deficiência. Como é o nome dela, meu Deus? Ai, eu esqueci, é tanto livro, tanta coisa que eu vou vendo, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo para vocês até o final aqui do nosso encontro. Ela diz assim, nunca podemos concordar em rastejar,
Nunca se pode concordar em rastejar quando se tem ímpeto de voar. E aí eu venho parafraseando essa mulher, que eu esqueci o nome, meu Deus, eu vou lembrar, para dizer: nunca a sociedade abra as suas asas para que nós, pessoas com deficiência, possamos atrelar as nossas e alçar voos mais altos, porque até agora nós só conseguimos alçar voos de galinha. A gente vai até ali, buf, bate na parede e cai. Então, deixa as asas abertas para que a gente possa atrelar as nossas. Isto tem um nome de solidariedade, tá bom? Eu vou lembrar ainda o nome dessa, meu Deus, o nome dela está na minha cabeça, e depois eu falo para vocês. Agora eu devolvo aí a palavra, né? Acho que já falei um bocado, eu deixei uma opção de reflexões, para ver se alguém quer falar alguma coisa, para a gente poder ir interagindo e conversar, porque até agora só eu falei. Débora, Sim. boa tarde, é Viviane que está falando. Oi, Boa Viviane. tarde a todos, né? Estou mediando aqui o evento. Sou uma mulher branca, com os olhos castanhos, cabelo louro escuro. Estou com batom rosa e como é o nome disso aqui? Sharp, rosé. A Érica fez uma pergunta, né? Eu anotei aqui. Ela pediu o nome da autora que fala sobre a ideologia da deficiência. É Sunaura Taylor. Ela é uma estadunidense. Eu acho que não tem livro aqui no Brasil dela ainda traduzido. Mas eu posso até mandar para você, Viviane. Eu acho que o livro em inglês, para se alguém se habilitar, ela é uma pessoa muito bacana. Ela faz uma proximidade da pessoa com deficiência e os animais. É assim um negócio muito interessante, sabe? Ela morava num lugar na América e era perto de uma granja, e ela dizia que também ela é uma pessoa com deficiência, e quando ela saía de carro, ela via aqueles caminhões e as galinhas iam imprensadas para lá e para cá, e ela faz uma analogia entre esses animais maltratados e as pessoas com deficiência. É uma escritora bem legal. É Sonaura Taylor. Obrigada, Débora. Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem escrever no chat, ou também pode levantar a mão, né? Eu Para poder lembrei. fazer sua pergunta. Sim. Viviane, eu lembrei, a autora dessa frase, nunca se pode concordar em rastejar quando se tem ímpeto de voar, é a. Meu Deus, acabei de falar agora na Sonaura Taylor, eu lembrei da mulher. Ellen Keller. É a Sim. Ellen Keller, é uma mulher surdocega, e ela nos deixou esse pensamento. Bem bacana. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Bem, como ainda ninguém colocou, né? A gente está falando sobre combater, né, o capacitismo no trabalho. Uhum. Todos nós, né, independente da função que cada um de nós temos dentro do trabalho, nós temos um papel, né? E se tornar anticapacitista é bem importante, né? Mas para isso a gente precisa saber que o capacitismo ele está, né, em várias falas, em vários comportamentos sutis. Né? Eu Isso. gostaria que você falasse um pouco, Débora, assim, sobre a sua vivência mesmo, né? Sobre algumas situações que a pessoa Uhum. com deficiência passa, né? Em relação às outras por falta de conhecimento e por falta de convívio. Uhum. Deixa eu dizer aqui para vocês agora que você falou anticapacitismo, né? Esse é um evento anticapacitista, porque é um evento que está trazendo o conhecimento, a mudança, uma prática, né? Uma prática. Que prática? A prática da acessibilidade atitudinal. Aí eu me lembrei aqui da Angela Davis, essa preta maravilhosa. A Angela Davis diz assim: é, num país racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E eu venho parafraseando Davis para dizer, num Brasil capacitista, não basta no Brasil capacitista, não basta não ser capacitista, é preciso ser anticapacitista, né? E o que é isso? É adotar novas posturas sociais, novas práticas, né? Para que a gente possa enfrentar e começar a ter olhos para ver o que é o capacitismo, como esses exemplos que eu citei. Você quer ver?
A gente encontra muitas empresas que fazem nos dias 21 de setembro e 3 de dezembro. 21 de setembro é o Dia Nacional e 3 de dezembro é o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, as empresas, em regra, né, elas fazem muitos eventos nesses 2 dias. Por quê? Porque elas fazem lá mesas de doces, de bolo, botam lá bolinhas e batem até parabéns e ai, parabéns, parabéns, puxa, que beleza, você superou. Em primeiro lugar, ninguém supera uma deficiência. Ninguém supera, por exemplo, a perda de um filho, a perda do sentido da visão, a perda de uma perna, de um braço, não. Nós superamos o quê? Fulano faliu. Ele superou a conta bancária, coisa e tal. Fulano ele superou a marca do outro companheiro, do paratleta, ok, ele superou aquela marca. Mas quando você tem uma perda desse quilate, a perda de alguém, a perda de uma parte do seu corpo, o que acontece mesmo na vida da gente é o exercício da resiliência. Nós verdadeiramente nós nos reinventamos, né? Então isso eu acho que é alguma coisa assim bem importante. Você quer ver um exemplo capacitista ao extremo? Então, eu estou falando, estou me lembrando, ia eu no metrô, na Paralimpíada que nós tivemos aqui, e eu estava naquele vagão do metrô, nem ia assistir às Paralimpíadas, mas tinha um pai, nós estávamos no metrô cheio, eu segurando naquele cano que tem pelos vagões, e um pai, eu percebi, um pai que conversava com uma criança, quer dizer, eu supus que fosse um pai, que conversava com uma criança, coisa e tal, e a criança estava no colo, e de vez em quando a criança punha a mãozinha em cima da minha, por isso que eu sei que é uma criança. E aí o pai vira-se para a criança e diz assim: tá vendo, meu filho? Olha, você veja, né? Se até as pessoas com deficiência conseguem jogar, conseguem nadar, conseguem fazer isso, fazer aquilo, bater os seus recordes, etc, 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 você também pode fazer melhor. Perceberam o capacitismo? Quer dizer, se até nós que somos anormais, como a sociedade imagina, se até nós que somos pessoas com deficiência, a sociedade fala deficiente, mas essa expressão já não se usa mais desde a convenção, desde 2008, o nome agora, a nomenclatura é pessoa com deficiência, quer dizer, você veja, se até nós, o cara ensinando ao filho, se até ela faz, você que não é igual a ela, você que é normal, você vai fazer melhor. Tá vendo, meu filho? Esse é um exemplo. Então, isso é um exemplo horroroso de capacitismo. Então, eu estava no cinema, assim que eu cheguei, fui ao cinema, estava com a minha filha, estava com o meu cão-guia, ele é falecido, eu tive um cão-guia, o Jimmy Prats, e eu fiquei num local do cinema que, entre uma fileira e outra, uma carreira de fileira, tem um espaço, eu não sei como é que chama, tem um corredor, entre um lance e outro de escadas, de cadeiras. E aí nós estamos lá esperando o filme começar, eu com o cachorro, sempre chegava antes, que é para uma questão de acomodação, né, para não incomodar ninguém, blá, blá, blá. E aí, de repente, eu escutei assim, vindo da parte de cima: ei, alguém tem uma lixa de unha aí? Eu achei aquele pedido um pedido assim sui generis, né? Por acaso eu tinha. E eu disse assim: eu tenho. Ainda as luzes estavam acesas, eu tirei da bolsa e levantei e falei: olha, vai passando aí para trás. Aí a mão foi pegando uma mão de trás, a outra mão, chegou até a mulher. Dali a pouco, as luzes já estavam se apagando, o filme ia começar. E aí era uma mulher que veio e disse assim: de quem é essa lixa? Aí eu disse, é minha. Eu tô, ué, você está com um cachorro aqui? Eu digo, estou com o meu cachorro. Eu não sabia que cachorro podia vir a cinema. Eu digo, não, mas ele é meu cão-guia. Cão-guia? Cão-guia? Ué, mas por que? Você é cega? Eu digo, sou. Ué, nem parece que você é cega, você é até bonitona. Como é que pode ser cega? Então, isso é capacitismo. Quer dizer, as pessoas com deficiência têm que ser medonhas, têm que ser feias, tem que ser toda desconjuntada. A pessoa não pode ter uma aparência de normalidade. Normalidade eu sou normal, todo mundo é normal. É só a gente acabar com esse ideal de normalidade, né? Então, vocês vejam, isso é capacitismo.
Olha, cheguei outro dia num brechó com a minha filha para escolher uma calça jeans. Pouco dinheiro, vamos embora no brechó, comprar aqui o negócio que é mais barato e tal. Aí chego lá, a vendedora logo veio e pergunta à minha filha o que ela quer. A minha filha disse: Olha, eu não sei o que ela quer, pergunta para ela. Aí a moça falava com a minha filha: Mas o que é que ela quer? Aí eu respondi: Olha, você pode falar comigo. Eu sou capaz de dizer aquilo que eu quero e de compreender a sua resposta. Eu vim aqui comprar uma calça jeans. E papapá, você está vendo o meu tamanho e tal. Aí ela vira-se para minha filha e diz assim: ela quer jeans claro ou quer jeans escuro? A minha filha diz: olha, pergunta para ela. Então, percebeu o que é capacitismo? Quer dizer, é sempre dizendo você não é capaz, você não é incapaz de escolher, você não é capaz de dizer o que você quer, você não é capaz de entender aquilo que eu vou dizer. É comum, você chega no restaurante, uma pessoa com nanismo, isso uma amiga me conta, uma pessoa com nanismo, ela vai a um restaurante encontrar com um grupo de amigos numa sexta-feira, no happy hour, sei lá o que foi, e ela é uma pessoa com nanismo. Quando ela chega no restaurante, né, o restaurante já lotado, tinha a mesa lá dos amigos, então ela foi para a mesa, não tinha nenhuma cadeira. Aí o garçom chega correndo e diz assim: um momentinho que eu vou pegar uma cadeira para você. Aí ela, ok, obrigada, continua ali no papo. Dali a pouco chega o garçom com uma cadeira de criança, aquela cadeira que tem aqueles trilhozinhos cheio de coisinha, de continha, que você põe a criança sentada, e pegou ela no colo para colocá-la naquela cadeira. E ela disse: não, não, não. Aí todo mundo da grupo começou a gritar: não, para com isso, para com isso. Isso é capacitismo, é a infantilização da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência está lá. Agora mesmo eu fui falar sobre um livro de um amigo, ele estava contando que ele veio para o lançamento do livro, desce no elevador, horário de almoço, e entra não sei quem lá no elevador, que disse assim: ai, que gracinha, já papou? Você vai papar? Quer dizer, então é sempre essas coisas. As pessoas entendem o quê? Que nós somos incapazes. Ele estava lançando o livro dele, ele estava de terno e gravata. E aí perguntou: Ué, você vai papar? E também está de terno e gravata, está assim: ai, que gracinha, vai passear? Não, eu vou trabalhar, você não está me vendo aqui? De terno, gravata. Mas você trabalha? Sim, eu trabalho. Quando deixam, quando a empresa abre a porta, eu trabalho. Então, essas são atitudes no dia a dia. Eu estava no supermercado grande, ápice da pandemia. Tive que parar no supermercado, não sei quais foram as circunstâncias. Eu fui com uma pessoa amiga em um hipermercado super enorme, grande, gigante, e peguei uma pequena fila. Pensei que não fosse ter a fila bem separada, etc. e tal. E aí eu ouvi uma voz masculina dizendo assim: ei, pode passar, passa com ela, passa com ela. Aí eu agradeci, disse: muito obrigada, quero sim, vou aproveitar essa preferência, porque eu tenho, é por lei. Aí, quando eu passo perto dessa voz masculina, eu ouvi a voz falando para uma outra pessoa que respondeu e era uma mulher. Aí, então, o cara disse assim: mamãe, deixa ela passar, né? Deixa, coitada. Aí eu tive que parar e fazer outro discurso. Eu disse: não, coitada, não, eu não sou coitada, eu sou uma pessoa com deficiência. E vocês só estão me deixando passar para poder massagear o ego, o narcisismo exacerbado de vocês, esse olhar assistencialista. Então, vocês disseram assim: vamos deixar a pobre coitada passar, porque, mamãe, aí nós já pagamos os nossos pecados. Olha, Deus, já pagamos os nossos pecados, podemos pecar mais. É isso, é esse olhar assistencialista que as pessoas têm em cima da pessoa com deficiência. Então, é isso que eu quero mexer. Mexer com esse narcisismo, né? Não é feito por solidariedade, é feito a troca. Que troca? Qual é o pagamento? Quando você leva uma sopa, essas mulheres, pessoas aí que fazem esses assistencialismo, e que é bom e que tem que fazer, porque nós estamos aí com a população passando fome. Aí você chega lá com a seu pote de sopa e entrega para o morador em situação de rua, a pessoa em situação de rua. Aí a pessoa pega a sopa, vira as costas e vai embora. E você diz assim: ei, mas você nem me disse muito obrigada? Percebeu? Então, é isso. Então, qual é a paga? Você fez porque você foi ajudar a pessoa? Não.
Você fez em troca de um muito obrigada. Esta é a paga. Esta é a paga para acalentar o nosso narcisismo. O narcisismo é normal, quando é formado o eu na pessoa, que a gente nasce sem o eu, a gente nasce apenas com o id. O eu e o supereu é feito pela sociedade, pelos pais, pela família, etc. e tal. Nós vamos formando o narcisismo junto com o eu. Então, todo mundo é narcísico. Qual é o grande barato? É você saber controlar o seu narcisismo. Então, se você foi lá levar uma sopa, você não tem que esperar um muito obrigado. Mas esse é o afago, essa é a paga. Muito obrigada. Aí o mendigo pega lá, como fala, o mendigo, levei a sopa para o mendigo. E disse, vai tomar naquele lugar. Aí a pessoa diz assim, nossa, que falta de educação, puxa, ele nem para me dizer um muito obrigado, não, não precisa. Não precisa. Então, Muito essas obrigada, são Débora. Desculpa, pode falar. não, eu ia dizer, essas são as atitudes que capacitistas, racistas, em relação à pobre, aporofóbicas, e etc, etc, etc. E que a gente tem que parar com essas coisas, né? Abrir o nosso coração, abrir as nossas mentes para a gente ter novas práticas, novas atitudes, atitudinal, acessibilidade atitudinal. Sim, tem uma participante, que é a Elaine, ela Uhum. fez a seguinte pergunta: eu, como pessoa com deficiência, como posso combater o capacitismo no trabalho? Olha, Elaine, né? Olha, Elaine, muito boa essa pergunta. Você pode com seus discursos, não tem outro jeito. Nós temos que falar. E tão logo você perceba uma atitude capacitista, que aquilo é uma forma de discriminação, é uma forma assistencialista, porque assim, coitada, olha, apertei aqui o elevador para você. É a troca de quê? De um muito obrigada. Não é que a pessoa quis te ajudar. É porque a pessoa, ela queria que você dissesse, muito obrigada. Claro, o muito obrigada, nós temos normas, né? Nós temos pactos sociais e que você cumpre, por favor, muito obrigada, dá licença, são coisas habituais. Mas a gente percebe quando a pessoa fala porque é capacitista, porque fala porque não, deixa aqui que eu vou te ajudar, e pega a pessoa com deficiência pela cintura e vai empurrando. Não, a pessoa tem que dizer, olha, isso que você está fazendo é uma atitude capacitista. E quando é que você sabe que é capacitista? É quando você pratica aquela discriminação em relação a uma pessoa. Você não pega pela cintura essa pessoa que carrega o outro pela cintura com deficiência, não carrega as pessoas sem deficiência pela cintura. Então, essa é a diferença no tratamento, configura o capacitismo. E esse exemplo eu estava num evento, fui a um evento só de mulheres, e eu ia representando a categoria das mulheres com deficiência. Tinha mulher preta, tinha mulheres diversas. E aí nós chegamos, fomos todas numa van, e quando saltamos, aí tivemos lá uma recepção bacana, teve lá um coffee break, papapá, e aí veio a sessão de fotos, né? E toda vez que iam tirar fotos, era um grupinho, olha para cá, olha para cá, olha para cá e tal, que ia tirar foto, para. Aí vinha uma mulher e me dava um beijo na minha cabeça. Ok. Aí, dali a pouco, vinha lá, fazia um afago em mim. Eu era a única mulher com deficiência. Aí, dali a pouco, para, e vinha e me dava outro beijinho na testa. Aí, encheu o saco, eu disse assim, escuta, quer parar de ser capacitista? E aí foi aquele clima, foi um clima. Mas como assim, Débora? Capacitista. Toda vez que vem tirar uma foto, vem e me faz um afago, me dá um beijinho na cabeça, um beijinho na testa. Você se comporta assim com as outras pessoas sem deficiência? A única pessoa que você manda parar o clique é para vir me fazer um afago. Isso é capacitismo. Mas que grosseria. Não, eu não sou eu quem sou grossa, é você quem é capacitista e é você quem está me discriminando. E como eu sei que eu estou te discriminando? Você beija as outras cabeças aqui? Parece que a minha é a única cabeça que você vem beijar. Então, a gente combate o capacitismo falando e mostrando para a sociedade o que é o capacitismo e como ele nos deixa numa situação desconfortável, inclusive no trabalho. Eu posso, então não posso mais ajudar. Pode ajudar sim. E como você vai ajudar? Perguntando. Escuta, você está precisando, Débora, você quer ajuda? Que tipo de ajuda?
Você quer me pegar pelo braço? Você quer que eu te pegue? Como é que você pega no ombro? Como eu posso te ajudar? Então, muito é comum você ver um cego numa esquina esperando o outro amigo. Fechou o sinal, vem uma pessoa sem deficiência e arrasta aquele cego para o outro lado da rua. Mas a pessoa não queria atravessar a rua. A pessoa estava ali esperando pela outra. Isso é um gesto capacitista. Quer dizer, a pessoa não perguntou se ela queria ajuda. A pessoa foi pegando pelo braço e foi atravessando a rua. Então, tudo isso são atitudes capacitistas. Aí depois eu até volto com a senhora, que a sobrancelha, essa menina. Pode continuar, que era um ruído de quem estava com o microfone Não, eu aberto. já tinha. Não, eu já tá. tinha terminado várias atitudes. Tá bom. Antes de passar para a pergunta da Sabrina, né? Eu gostaria da gente falar um pouquinho, até a gente tinha conversado um pouco sobre isso, porque antigamente a discriminação, né, o capacitismo, ele ficava no lugar de opinião. Hoje ele é crime, né? E aí eu gostaria, né, de falar um pouquinho sobre a importância, né, das empresas estarem capacitando seus colaboradores, porque muita gente não sabe o que é capacitismo, né? A gente faz encontro de sensibilização constantemente com as empresas parceiras, e quando a gente pergunta se alguém já ouviu falar essa palavra, algumas pessoas não sabem o que significa. Então, por mais que aconteça há muito tempo, as pessoas não sabem, né, o que significa. Então, é importante essa conscientização. Eu mesmo, eu acho que, assim, conforme a gente vai tendo conhecimento, né, vai buscando, acho que o conhecimento, ele clareia muito, né, essa visão do capacitismo em pequenos momentos. Eu até me recordo muito, né, no seminário que nós produzimos, né, acho que foi em 2018, se eu não me engano, no espaço dos Correios, que você participou. E o nosso diálogo no final, né, na época, eu tive um pensamento capacitista, porque você fez os seguintes comentários. Nossa, Viviane, como encheu, né, de pessoas e tem muita gente jovem. E eu fiquei pensando, como que... Porque nós chamamos algumas turmas de aprendizes para participar. E eu fiquei me perguntando como que a Débora sabia que tinha muitas pessoas jovens. Então, essa falta de convívio, né? Infelizmente, nós não estudamos, né? Assim, hoje é que está mudando, né? Eu não estudei com pessoas cegas, eu não estudei com pessoas surdas, eu não convivi, né, com pessoas cegas, surdas e com outras deficiências. Então, o que faz a gente ter um pouco mais de conhecimento é a convivência e a busca do conhecimento, né? Se a gente não tem, a gente buscar. Porque tanto pela questão, né, humana, né, de buscar, né, a igualdade, a equidade, quanto também, né, de acabar, né, com essas falas, com esses pensamentos na sociedade. Mas aí eu queria trazer um pouco sobre essa parte também de, né, que hoje isso né, se existir, né, um preconceito, ele é crime. Agora nós temos na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela é de 2015, mas entrou em vigor mesmo em 2016. Ela tem o seu artigo 88, que criminaliza quaisquer atitudes discriminatórias contra pessoas com deficiência, inclusive com cadeia, pena de prisão. Então, aí a gente tem que passar a falar no artigo 7 da LBI, 7º. O artigo 7º da LBI, mais ou menos, ele diz assim: aquele que tomar conhecimento de quaisquer discriminações praticadas contra pessoas com deficiência tem o dever de levar o caso às autoridades competentes para que sejam tomadas as devidas providências. E aí tem um parágrafo único que diz assim, aí é específico:
Os magistrados, no exercício da sua função, que souberem, que presenciarem quaisquer atitudes de discriminação contra pessoas com deficiência, têm que encaminhar ao caso às autoridades competentes para que providências sejam tomadas. Então, quaisquer pessoas, que tenham conhecimento, que presenciem qualquer atitude capacitista de discriminação contra uma pessoa com deficiência, tem o dever, portanto, tem a obrigação, não é facultativo, é dever, é obrigação, de levar o caso para o Ministério Público, pode ser o Ministério Público do Trabalho, se for no trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, pode ser a Defensoria Pública, e isso também, agora nós temos as ouvidorias. Você fala assim, mas eu também não estou afim, não vou lá na defensoria, não vou ficar em fila nem nada. Não, mas você tem as ouvidorias. Você liga para a ouvidoria dos MPs, você liga para a ouvidoria da defensoria, e você tem alguns locais que já tem a delegacia das pessoas para pessoas com deficiência e idosos, você também pode fazer essa denúncia. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, se você vê pessoas com deficiência sendo oprimidas, sofrendo violência nas suas casas, você pode ligar, por exemplo, 97. Ninguém conhece esse número 197, é federal, é Brasilzão. Então, a gente tem sim que se mexer, porque a omissão, diz o Código Penal, é crime também. Não, mas eu estou vendo, mas eu não sou eu, não fiz nada. Mas se você está vendo, se você está tomando conhecimento, você tem obrigação de denunciar, de levar o conhecimento de qualquer autoridade, né? E então, esse aqui eu uso como feminista, aquele negócio de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete-se sim. Hoje em dia, esse ditado já caiu por terra. A gente mexe sim, mete a colher, onde você vê qualquer discriminação, racismo, você mete a colher, você boicota. Naquele restaurante, não vamos mais naquele restaurante. Aquela grife, não compro mais aquela grife. Porque aquele estabelecimento lá, aquele restaurante, aquele fast food, não vai mais lá. Então, a gente tem como praticar gesto de solidariedade, né? No metrô, você tem obrigação de levar o conhecimento do guarda. A gente tem sim, que a gente tem que se mexer. Então, hoje em dia, é crime, é crime. E eu me lembro que eu fiz uma pós-graduação e um dia de aula, o professor fez lá uma piada com pessoas com deficiência. E eu estava na sala, e eu disse ao professor, isso daí é capacitismo, hein? Isso aí que o senhor está fazendo é discriminação. Ele disse, não, é liberdade de expressão. Eu disse, não é não, senhor. A liberdade de expressão é o artigo 88 da LBI. Então, o senhor está praticando um crime, porque o senhor está violando um dispositivo de lei. Era um juiz. E ele não sabia. E ele ficou extremamente sem graça, mudou de assunto, coisa e tal. Aí o lá de trás perguntou, professor, e o racismo? Aí pronto. Aí já virou um negócio assim de... Então, esse negócio de é liberdade de expressão, olha, vocês querem ver? Nós tivemos, assim, agora até bem pouco tempo, o Dallagnol chamava o atual, agora, presidente eleito, de Nine, de 9 dedos. Isso é capacitismo. É você usar a deficiência como xingamento. Por exemplo, agora mesmo, o presidente que está saindo, não faz muito tempo, ele chamou os ministros do Supremo Federal aqueles surdos capa preta. Ora, capa preta não seria só uma ofensa. Tira o surdo dos surdos capa preta. Aqueles capa pretas deviam fazer isso e aquilo. Os ministros usam mesmo uma capa preta que tem assim um babadão preto e amarra na cintura com uma corda. Isso daí não seria um xingamento. Quando se torna um xingamento? Quando você coloca deficiência. Surdos. Esses surdos capa preta. Então, é preciso a gente ter ouvidos também para captar o que é o capacitismo. Quando você transfere a deficiência para o STF, é que você faz o xingamento. Só capa preta não seria um xingamento. Agora, surdos capa preta, você é um surdo. Para de dar uma de João sem braço, Débora. Débora, hoje você está autista, hein? Essas coisas são capacitistas. Isso é capacitismo.
Então, a gente tem que também melhorar o nosso vocabulário, né? Porque você não fala assim com outra. Você usa. E quando é que você sabe? Quando você usa a deficiência como xingamento. Então, é aquilo, né? Perfeito, Débora, muito bom. A contextualização, inclusive, está bem relacionado com o que a Sabrina também perguntou, né? Qual é a melhor maneira de corrigir quando existem essas falas? Porque existe a fala, né? Ou de colocar, né, como inferioridade, ou de incapacidade, e também o heroísmo, né? Muitas Isso. pessoas acham que o heroísmo não é um tipo de capacitismo, mas pode ser, dependendo É a do superação. contexto. Olha, se Sim. até eles fizeram, você também pode fazer. Isso daí é capacitismo. Isso, e aí ela está perguntando como corrigir, né, a pessoa quando ela tem essa fala, porque tá, né, impregnado e isso vem, né, isso vem desde a nossa infância, né? É Então, assim, é sócio-histórico importante cultural. que a gente, é importante que a gente fale com as pessoas, aborde, né? E quando não, a gente vê que não é uma forma intencional, a gente fale de uma forma que faça, que promova uma reflexão. Sim. Então, qual é a ideia com a acessibilidade atitudinal? A acessibilidade atitudinal, o objetivo dela é a conscientização. Quando você fala que você mexe dentro, você acaba fazendo a pessoa refletir, com a reflexão vem a conscientização, com a conscientização desperta a busca do conhecimento, e com o conhecimento você vai diminuindo essas coisas. E aí as outras acessibilidades tecnológicas, aquela acessibilidade física, você fazer uma cidade de fato acessível para todo mundo, as coisas começam a vir naturalmente. Mas primeiro você precisa mexer dentro, para depois mexer fora. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu achar aqui no nosso chat. Só um instante. Tá. O Reginaldo perguntou que gostaria de saber da doutora Débora se existe alguma instituição anticapacitista. Não, não existe nenhuma instituição que eu não conheço que trabalhe com o anticapacitismo como meta, como atividade fim. O que existe são várias instituições, inclusive do terceiro setor, etc., etc., que você trabalha com essa conscientização, né? Que você trabalha com o capacitismo, e o capacitismo te leva à prática. Que é o anticapacitismo? Que é o antirracismo? É você ter novas práticas, é você ter novas atitudes, é você fazer alguma coisa, sair do seu lugar de conforto. Então, o anticapacitismo também é isso. Então, quando você percebe o capacitismo, você tem que conscientizar para levar o conhecimento, para que essa pessoa no futuro, ao invés dela ser uma pessoa capacitista, ela passe a ser uma pessoa anticapacitista. Ou seja, aquilo que você está vendo que ela fez de errado, aquela discriminação, aquela frase, hoje você está muito autista, essa pessoa que foi chamada a atenção, ela, quando ouvir isso de uma outra pessoa, hoje você parece um retardado, ela vai chamar a atenção. E é assim que a gente vai passando de pessoa para pessoa. Você acaba detectando o capacitismo, você acaba praticando acessibilidade atitudinal, e com a atitudinal você vai chegar, vai ser natural, porque uma coisa leva a outra. Você vai reconhecer e você vai levar ao anticapacitismo. Como assim? Quando você denuncia essa pessoa. Quando você diz, escuta, fulano, isso daí é capacitismo que você está fazendo. Essa chamada de atenção é uma prática anticapacitista. Você tomou uma atitude, uma ação, uma coisa para ressignificar o nosso convívio social. Ótimo, Débora. Tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí, né, esse encontro que está sendo maravilhoso, bem esclarecedor, para fazer, né, tirar nossas dúvidas. Tem muitas pessoas de empresas parceiras, né, e algumas vezes
Tem também a dúvida, né, de como levar isso para o ambiente de Aham, trabalho. Então, se alguém quiser é. falar ou perguntar, nós temos ainda 5 minutinhos aí para perguntas. É sempre palestras, é bastante interessante, né, roda de É, conversa, né, assim, você jogar: "Escuta, o que que você acha? O que que é o capacitismo para você?". Aí um fala errado, aí o outro fala, já fala mais dentro, aí você com, direitinho, com jeitinho, você faz uma correção, e aí você fala com o seu ascensorista, você fala com todo mundo, vai falando, um grilo falante, a gente tem que ir falando, né. E sempre levando os outros preconceitos juntos, né. Eu estava ouvindo essa semana eu fui fazer um evento, e antes da minha fala tocaram uma música do Guedes, como é que chama aquele que fala: "Um mais um é sempre mais que dois", o sol da sal da terra, como é que é? Beto Guedes. Então, é que eu digo, né, então que eu digo não, Beto Guedes diz, eu acho super bacana, né, um mais um é sempre mais que dois. Então, a gente vai, depois a gente pega mais um, esse mais um já são 4, esse já vai, naquela quando você vê são 50, quando você vê coisa e tal. Então a gente tem que ir levando, quem leva o racismo e por que que o capacitismo sempre existiu, mas agora na década de 80 que ele veio a ser intitulado, nomeado capacitismo, porque a discriminação sempre apareceu contra a gente desde que o mundo é mundo, mas ele foi nomeado agora, recentemente, acho que tem uns 20, 30 anos. Isso é muito recente, né? Então, antes disso, as pessoas nem sabiam, né? E agora qual é o grande barato? Me lembrei que ia falar, tinha me perdido aqui. É que quando você vai, o meu sonho de consumo é você ir nos estádios de futebol, que tem torcida organizada, coisa tal, sempre eles levam lá umas faixas, abre, diga não ao racismo, à xenofobia, pela igualdade de gêneros, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o bacana é que também levassem uma faixa, seja anticapacitista, não seja capacitista. Por quê? Porque é importante o nome para você poder se situar, para você identificar. Porque quando fala assim, jogar uma banana lá, não sei o quê, porque a pessoa. Você fala, poxa, isso é racismo. Então, e quando pratica alguma coisa, pô, parece um retardado mental, isso é capacitismo. Então, aí a pessoa já tem que ir relacionando. Então, enquanto não tinha nome, era preconceito. Que preconceito? É preconceito. Agora, quando a gente já fala capacitismo, quem está mais antenado, quem já está ouvindo, todo mundo que está aqui, outras pessoas, já começa a dizer, pô, eu sei o que é isso aí, é capacitismo contra a pessoa com deficiência, o racismo é contra a pessoa preta. E você vai juntando todo mundo, LGBTQIA+, você vai trazendo todo mundo, né? Um mais um é sempre mais que dois. A gente tem que se dar as mãos, né? As lutas têm que se dar as mãos, porque senão nós não vamos conseguir nada sozinho. Débora tem um comentário aqui da Dayana que é bem importante, que ela está falando sobre colocar, né, em uma matéria essa temática, né? E aí ela pergunta se você sabe se tem alguma organização, alguma escola que tenha colocar, né, que esteja colocando essa temática dentro das matérias. Olha, colocar dentro das matérias, eu não sei não. Mas tá bem fraco, aliás, esse negócio de escola, tá? Tá bem fraco em relação ao capacitismo, né? Mas aí é isso, né? Nós temos que ir de um em um. Quem tem seus filhos na escola tem que perguntar. Escuta, essa escola aqui, ela tem preparo para pessoas com deficiência? Se chegar um aluno com deficiência, como é que vocês fazem aqui? Então, quer dizer, isso daí depende, é por isso que é importante a gente rotular, a gente dar esse nome de capacitismo, que tem a ver com a capacidade, né? Que a sociedade entende que nós não somos capazes. Capazes de quê? Capazes de trabalhar, que nem o meu amigo foi lá e fez a inscrição para advogado, deram para ele um cargo de empacotador. Então, acham que a gente não é capaz de advogar, capaz de sermos psicanalistas, somos capazes de qualquer trabalho, até mesmo de empacotar. Então, é importante, sim, que a gente vá sempre chamando a atenção das pessoas, né? E nas escolas, por exemplo, nós não temos esse tipo de coisa. E ainda tem nas escolas aquela coisa do carinho, sabe? É o que eu digo,
como que é? Preconceito revestido de beijinhos, no meu caso, continua sendo o capacitismo. Então, não vem com aquela da professora dizer assim, o coleguinha especial, ai, o coleguinha, tadinho, coitadinho, e coisinho, infantilizar as coisas no diminutivo, isso é capacitismo. Então, compete a gente ir chamando atenção nessas coisas. Foi uma reunião de escola com pais, alunos, a direção. Escuta, se chega aqui um colega com deficiência, como é que vocês fazem? Aí vocês deixam todo mundo de saia justa. Aí, em que interessa a saia justa? Interessa que você despertou a consciência, e aquilo ali é uma escola. E aí, dependendo da resposta, uma mãe que já estava pensando em sair porque estava insatisfeita, já vai aproveitar e vai sair, dizer, pô, essa aqui é uma escola que não serve. Então, sempre tem que partir da gente. E perguntar, e falar, e levar à reflexão. Porque para nós é sempre um trauma, é sempre muito traumático. Fala. Tem aqui também um comentário da Lígia, que ela fala, estuda em uma faculdade onde temos a optativa de acessibilidade. E isso é muito interessante. Eu não entendi, deu eco. Como é que você falou? A Lígia, agora acho que não deu eco, não. Não. Ela comentou que estuda em uma faculdade onde tem a optativa de acessibilidade. Ai, que beleza. E é muito interessante. Sim, porque nós, sem acessibilidade, o mundo para a gente não existe. Porque eu preciso de acessibilidade para tudo. Você vê, eu preciso de acessibilidade no trabalho, eu preciso de acessibilidade. Olha, você chega nessas universidades públicas, você encontra sempre um montão de escadas. Esse monte de degraus para pessoas sem deficiência, ou até para mim que sou cega, por exemplo, eu pego no corrimão, eu vou pegando na parede com a minha bengala e eu vou caminhando. Mas para uma pessoa cadeirante, uma pessoa muletante, ela olha para aquele monte de degraus e dá adeus à faculdade. Por isso que a evasão para nós é muito grande, porque significa a perda do seu sonho. Como é que você vai para a sua sala de aula que fica no quarto andar e você tem aquele montão de escada para subir? E não tem elevador. E quando tem elevador, ele tá parado, ele está quebrado, ele não funciona, ele não tem ascensorista, e aí você tem os colegas que querem te pegar no colo. Olha que humilhação. Então, quer dizer, a acessibilidade para a gente, ela compõe o rol dos nossos direitos fundamentais. E o que são os direitos fundamentais? São os direitos humanos que foram internalizados naquele país, estão dentro da Constituição, como é o nosso caso aqui no Brasil, e recebem o status de direitos fundamentais. Então sem acessibilidade, eu não exerço a minha profissão. Sem acessibilidade, eu não ando na rua. Sem acessibilidade, eu não consigo me vestir, eu não consigo estar num avião, eu não consigo nada. Não consigo um transporte. Então, a acessibilidade para nós é tudo. E quando eu estou num diálogo, num grupinho, eu preciso da acessibilidade atitudinal. Porque senão eu estou fora, eu estou integrada, mas eu não estou incluída. Essa é a diferença de integrar e incluir. Ótimo. O David comentou, David é parceiro nosso aqui do CIE, de uma empresa, ele comentou para a Débora, né, parabéns pela palestra, sou cego, também sei que os exemplos que você trouxe faz parte do nosso dia a dia. O David sempre agrega muito também com a experiência dele, né? Nos ajuda também quando a gente tem alguma dúvida sobre tecnologia assistiva. E ele, né, estendeu esse comentário parabenizando. A Silvia quer falar também. Débora. Oi. A gente está com muita empresa parceira participando do evento, né? E eu estava aqui, eu fico divagando aqui, ouvindo e pensando, refletindo. E sempre que a gente faz um processo seletivo para pessoa com deficiência, a gente trabalha com a questão da equidade, né? A gente fala, olha, eu preciso saber qual é a deficiência para poder preparar o material, para saber se aquele processo se vai atender. Então, a gente sempre orienta, olha, se eu vou atender uma pessoa autista, eu não vou colocar ela no processo seletivo misto,
Porque numa dinâmica de grupo, você não vai conseguir observar as competências daquela pessoa. Porque uma questão de interação social, numa dinâmica de grupo, não vai se sobressair, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da equidade e do capacitismo, porque a gente já ouviu em alguns momentos perguntas assim, mas isso não seria preconceito? Não seria preconceito se eu adaptasse? E a gente sempre traz essa informação. Não, eu preciso olhar para o outro e atender aquela demanda também. Né? Eu não posso simplesmente olhar, porque entra a questão da acessibilidade e respeitar também a deficiência e qual é a limitação para poder, de fato, fazer aquela inclusão. Né? E eu queria aproveitar, dentro dessa pergunta, né, desse pedido, o Lucas perguntou aqui, né? Teria mais alguns exemplos de capacitismo que é comum na sociedade, mas que não foi mencionado? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, que a gente está caminhando para o final já. Bom, exemplos de capacitismo é o que não falta, né? Um montão, porque eles acontecem com a gente todo dia. Em relação a essa questão de como trabalhar, né, as deficiências dentro das empresas, primeiro, eu acho muito interessante a empresa ter alguém com aquele tipo de... Por exemplo, você quer contratar uma pessoa autista. Então, em primeiro lugar, você vai ter que estudar um pouco sobre o autismo, porque o autismo também você tem em graus diferentes, né? E então, sempre de você chamar alguém com autismo para você poder conversar e dizer para as pessoas, olha, como é que eu devo fazer? A pessoa, por exemplo, não gosta de tirar fotografia, a pessoa tem uma questão de amarrar, de dar laços, ela tem uma questão de uma música um pouco mais alta, ela tem uma questão que não divide. Essa questão não é a mesma, por exemplo, que a pessoa cega tem, que não é a mesma que uma pessoa surda tem, a surda falante do português, a surda falando da Libras, falante da Libras. Então, isso é uma questão de sensibilidade das empresas. E quando vocês quiserem abrir mais espaço, aí sim tem que chamar, tem que falar com pais que tenham pessoas com filhos, parentes, né, entes com deficiências intelectuais, mentais, aquilo que elas gostam, aquilo que não gostam. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um filho que é autista. Autista num grau severo, ele não aguenta, por exemplo, se ele tiver que lavar a mão e a água estiver num jato um pouco mais quente e o jato for muito forte, isso dá nele uma crise. Então, quer dizer, quando vai precisar, eu quero aqui adaptar aqui para uma pessoa cega. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é chamar 2, 3 cegos, que cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão. Um gosta de trabalhar com NVDA, o outro gosta de trabalhar com DOSBox, o outro gosta de trabalhar com não sei quem, enfim, e ver o que pode ser feito. Eu tenho aqui, eu quero também trazer cadeirante. Como que eu posso fazer? Aqui, a minha empresa é uma empresa de resseguro. Eu tenho aqui uma empresa de resseguro. Como é que eu posso trazer várias pessoas aqui com deficiência? O que será que poderiam fazer? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que chamar as pessoas, vocês podem ter as ideias, e depois vocês contactam pessoas, que o que não falta são pessoas com deficiência para serem contactadas. E chamar essas pessoas e conversarem, saber como é a vida delas, como é que poderia ser aquele trabalho, qual seria a adaptação. Então, tem muitos lugares que a gente vai que as pessoas imaginam por nós. Vejam vocês que coisa terrível. Eu acho que é assim. Não, mas você não tem que achar nada, você tem que saber o que eu acho. Eu que vou trabalhar é que tenho que dizer para vocês, olha, o que vocês têm aqui para me oferecer? Eu tenho essa cadeira e tenho essa mesa aqui. Pode ser? Pode ser. O que tem aqui? Tem uma janela, aqui eu corro risco, aqui eu não corro? Não. Bom, então aqui eu preciso de um computador, meu computador tem que ter isso, tem que ter aquilo. Onde é que é o banheiro? Aqui. Essa minha mesa aqui, ela fica mais fácil de eu chegar ao banheiro, eu tenho que dar 3 voltas no quarteirão para eu poder encontrar o banheiro. Como é que é este banheiro? Este banheiro, eu lavo a minha mão, assim que eu lavo a mão, eu tenho que ficar passando a mão na parede inteira, percorrendo para saber onde está o papel toalha para eu puxar. Não, esse papel toalha ele tem que estar exatamente aqui, e a lixeira que eu vou derrubar o papel quando eu secar a minha mão tem que estar embaixo do lugar onde tem o papel, porque até isso é importante.
Você vai a um banheiro, você pega o papel de um lado, a lixeira está lá do outro lado, a saboneteira está não sei aonde, você chega lá, você tem uma torneira de girar e a pessoa não tem a mão. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente precisa não só ler, né? Está cheio aí, dando um Google na internet de empresas e etc. e tal, que trabalham, que têm ideias, e de trazer as pessoas e perguntar para elas. E para quem já tem pessoas com deficiência nas suas empresas, chamá-las e perguntar: escuta, vocês estão satisfeitos? Está precisando de mais alguma coisa para o trabalho? E o relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho, está satisfazendo? Acha que tem alguma piada? Acha que alguém está falando de uma maneira que... Não, eu não vou punir a pessoa, eu só vou tomar conta para que isso não aconteça mais. Então, eu acho que sempre a gente tem que conversar, né? Que indagar. Né? Por exemplo, você vai dar uma de João sem graça. A pessoa fala naturalmente isso, mas isso é ofensivo, né? Vai dar de autista, isso. Hoje você está autista, quer dizer, você não está percebendo, você não está vendo que aquilo que está acontecendo. Isso também é uma coisa ofensiva, isso é uma coisa discriminatória, que cala na nossa alma, no fundo da alma. Então, eu acho que, sobretudo, é sempre conversar e saber o que precisa. E dizer, olha, a minha empresa disse, eu queria abrir para vocês, pessoas com deficiência. Que deficiência seria atendida aqui? Como é que eu posso adaptar aqui a minha empresa? Então, eu acho que é sempre chamando, sempre conversando, trocando ideias. E tinha uma outra parte da pergunta, Viviane, o que era? Era uma outra pessoa? É a Silvia, Débora. Oi, Silvia. Perguntou o quê? Na verdade, eu perguntei sobre equidade, né? Assim, porque a gente trabalha nos processos seletivos, em especial no processo seletivo mesmo, porque as empresas têm muitas dúvidas quando a gente fala de equidade, quando a gente fala de adaptar o processo de seleção para atender essa pessoa com deficiência, sempre é perguntado, mas isso não é preconceito? Mas eu não vou estar discriminando, né? Não, nós temos uma máxima aristotélica que diz, né, que você tem que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes na proporção das suas diferenças, das suas desigualdades, né? Então, não vai ser tido como, por exemplo, como capacitismo se você adaptar, por exemplo, o computador com leitores, se você impugnar para que todo mundo tire aí o bigode na sua empresa, enfim, para que você tenha novas atitudes, né? Agora, o que eu acho que é importante, isso não tem como, é fazer ciclos periódicos, não tem assim, eu fiz uma vez. Não, uma vez aí aquele empregado saiu, já é o outro, aí já veio o outro. Aí ele esqueceu, ele já acha que não é importante. Então, é esse tipo assim de encontro, como nós temos tendo agora, tem que ter sempre. Aí você diz assim, mas a minha empresa não pode parar. Como é? Não, você faz um ciclo de 10 dias. Então, num setor tem quanto? Tem 10 pessoas, então você tira 2. Olha, então nessa segunda-feira é você daqui, 3 mais daquela sessão tem mais gente, 1 daquela sessão, e você vai fazendo um rodízio de modo que, digamos, 2 vezes por ano você tem que reciclar tudo. Tem que reciclar, não tem jeito. Tem que reciclar tudo, tem que conversar com as pessoas, e aí tem que perguntar, escuta, o que você sabe contar sobre pessoas com deficiência? Você tem aí algum vizinho? Aqui na empresa, as pessoas que nós temos, como é que você vê? O que você acha? Você, empregado sem deficiência, o que você acha que a gente poderia ajudar aqui uma pessoa com deficiência? Então, é sempre trazendo a deficiência para a sociedade, porque, na verdade, a deficiência está na sociedade, não em nós. Nós temos uma forma peculiar de estar nesse mundo. E a gente só pode existir com esse corpo aqui, não tem jeito. Então, eu acho que sobretudo, essa capacitação, essa acessibilidade atitudinal que leva à conscientização, que leva ao conhecimento, também, assim, medidas de premiação, é sempre um incentivo, olha, vamos fazer aqui um texto, está se aproximando o dia da pessoa com deficiência, vamos fazer aqui na empresa, vamos dar isso aqui, alguma coisa simbólica, não precisa ser um grande dinheiro, mas assim, né, as pessoas gostam de ter afagado o seu narcisismo, isso faz parte da gente, faz parte do social, né? E aí tem lá a seleção de quem deu
o melhor pitaco, ou que fez um texto bacana, ou que trouxe uma novidade para a empresa. Eu acho que isso é sempre bacana. Olha, nós temos 21 de setembro, nós temos 3 de dezembro, que um mês antes já pode ser trabalhado esse tipo de mutirão, entendeu? E quando também chega, por exemplo, na época do racismo, a mesma coisa. Então, sempre tem datas, né? Então, eu acho assim, muito bacana a gente trazer, não ficar só nos departamentos. Ah, aqui é o RH, aqui é não sei das quantas, aqui é enfim, sei lá, o departamento X. Não, é trazer as situações de preconceito para toda empresa. Claro que vai ter um comandante, vai ter quem dirija o trabalho, ok. Mas de uma forma que todo mundo participe. Até quem está na portaria. Como é que você acha que você. Escuta, vamos fazer aqui na portaria. Como é que você receberia, por exemplo, a pessoa cega que vem à nossa empresa? Como é que você ajudaria? Falar, é lá. O que é lá? Advérbios de lugar para uma pessoa cega. Não é nada, eu sei lá o que é lá. Anda ali. O que é ali para uma pessoa cega? Sei. Vem aqui. Aonde é aqui? Não, então tem que falar, olha, vira aqui, olha, vai seguindo, você está aí com a sua bengala, olha, nós temos esse corredor, você pode ir batendo aí, ou do lado direito ou do lado esquerdo, na nossa parede, você vai encontrar uma porta, 2 portas, quando você encontrar a terceira porta, você entra. Você não pode dizer assim, olha, você pega aquele corredor ali, aonde que é ali? Então, quer dizer, são coisas assim que a gente pode chamar as pessoas de todos os ambientes de uma empresa e fazer com elas esses exercícios. Olha, se chega aqui uma pessoa surda, você está falando, a pessoa está gesticulando, você já viu que é uma pessoa falante, por exemplo, da Libras. Ela está fazendo sinal. Existe aqui na empresa alguém que fale Libras, que possa coisa tal? Não. Então, aí você vai procurar escrever. Você vai dizer, às vezes a pessoa sabe Libras, mas também sabe um pouco de português. Você vai escrever, olha, não temos ajuda em Libras. Poderia escrever? Aí a pessoa vai dizer se sim, se não. E se não, às vezes não tem jeito. Não tem. Mas, por exemplo, a Libras é alguma coisa que a gente tem que pensar nas empresas, né? Mas a grande questão para nós das acessibilidades é que a primeira coisa que a empresa fala é assim, não tem dinheiro. Ok, não tem dinheiro, mas quanto custa um gesto de solidariedade? Não custa nada. Custa você ressignificar o seu pacto social. Olha, isso aqui não está funcionando, vamos fazer de outro jeito. Né? E trazer as pessoas e perguntar: o que você acha que seria uma coisa ofensiva para uma pessoa com deficiência? O que você fala, por exemplo, que você acha que ofende alguém com deficiência? O que você acha que você fala que ofende alguém que é negro, que é preto? Não tem. Outro dia um cara psicanalista me disse assim: Débora, uma pessoa aleijada. Eu digo, como? Uma pessoa aleijada? Não, aleijado você não fala. Abre aí o dicionário, vê o que é aleijado. Não, isso é uma palavra ofensiva. Então, quer dizer, é dessa forma que a gente vai fazendo essa triagem, mas é aquilo, né? Depende também É preciso você ter esse seu sentimento, né? Você reconhecer a sua alteridade, a alteridade do outro, você praticar a empatia, a solidariedade, são esses exercícios que tem que ser todo dia. É bem, porque a coisa é sócio-histórico-cultural. Nós, pessoas com deficiência, não estamos em nenhum museu, não conheço gente com deficiência em museu. Olha que eu faço muita palestra, eu trabalho muito com museu, e eles sempre nos chamam para a gente ver se tem acessibilidade. Ok, acessibilidade para ver quem? Para ver vocês? As pessoas, sim, mas eu também quero ser vista. Eu tenho uma história, eu tenho uma memória. Mas como que não está aqui dentro? Então, isso nos ofende, não. Para vir aqui para ver vocês também não me interessa. Eu quero um espaço para mim. Onde é que tem uma exposição aqui de gente com deficiência? Não tem. Então, é sócio-histórico-cultural. Nós não temos memória, nós não estamos na história. Então, é isso, né? Então, trabalhar com museu também é bem difícil, porque eles acham que é só nos chamar para saber se tem acessibilidade. Acessibilidade para quem? Para nós, para a gente, o quê? Ver só o que está. Sim, mas e a nossa história? Não está contada aqui. Isso para nós é uma morte intelectual, uma morte da nossa psique. Ué, as crianças vão aos museus e cadê a gente com deficiência? Não está aqui. Não vi ninguém. Então vocês não existem.
E essas pessoas pequenas que vão aos museus e não nos veem, são as pessoas que hoje estão nas empresas e que também não nos veem. Então é isso, é sempre o diálogo, tem que falar. Falar. Ai, Débora, é sempre uma aula estar com você. É sempre uma aula, é sempre muito bom te ouvir, né? Assim, as empresas que fizeram reunião com a gente, eu costumo sempre falar a mesma coisa, né? Quando é preconceito, o outro sabe. Seja capacitismo, seja racismo, seja LGBTfobia. Quando é preconceito, o outro sabe, né? O outro sente. Porque eu vou falar coisas que eu falo para os nossos parceiros. Se eu não tive contato com uma pessoa com deficiência, eu vou ter ideias erradas. Porque eu não tive contato com aquilo. Eu não sei, de fato, eu não sei, né? Porque eu nunca estudei, eu não tenho ninguém na família, eu não tenho nenhum amigo, então eu não sei como lidar com aquilo. Mas aí eu vou perguntar, e tem uma jovem nossa, né, que foi de um projeto, ela sempre fala a mesma coisa. Olha, eu sou branca. Quando alguém fala que sou racista, eu não tenho que debater. Eu tenho que pedir desculpa, eu não sabia, e perguntar como que eu faço agora. Qual é a maneira correta de fazer. Mesmo. Porque errar, todo mundo erra. Sim. Isso é natural. A gente não tem obrigação de saber tudo. Ainda mais hoje, a gente não tem noção de como é lidar com o outro se eu não estou com o outro, se eu não vejo o outro. Agora, é nossa obrigação deixar claro que eu estou aqui para aprender e eu estou aqui para multiplicar esse conteúdo. Né? Para que o outro saiba que ele é bem-vindo, que ele é acolhido, que aqui é um espaço onde ele pode estar com a gente. Né? A Tamires, levantou aqui a mão. Tamires, você quer falar? Oi, Silvia. Olá a todos. Me ouvem? Conseguem me ouvir bem? Ouvimos sim, Tamires. Gente, na verdade, não seria nenhuma pergunta. Acho que a Silvia agora falou muito bem. Primeiro, eu queria pedir desculpas só para não conseguir liberar para vocês minha câmera, mas a gente hoje teve aqui um problema na máquina. Mas eu queria realmente fazer um comentário. Hoje eu atuo como supervisora do RH aqui do CIEE, fazendo aí minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. E eu gostaria muito de deixar aqui registrado um agradecimento a essa roda de conversa, a doutora Débora em especial, por abordar esse tema tão importante que nos traz tanta reflexão, e é assim que eu me sinto. Acho que eu saio daqui hoje preenchida de tanta coisa boa, de tantas ideias aqui para o RH. Quando a gente recebeu a proposta dessa roda, eu fiz aí questão que toda a equipe que trabalha próxima aqui de mim, atuando com recrutamento e seleção, atuando com desenvolvimento, que participasse. As meninas estão aqui, Sabrina, Luciana, porque, sem dúvida alguma, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e juntos, sem dúvida alguma, a gente consegue muito mais. Então, agradecer mesmo, tá, meninas, pela organização, a doutora Débora. Acho que é isso, que venham mais momentos como esse. Ai, muito obrigada. A Tamires é nossa RH. Quando a Débora deu as ideias, eu mandei mensagem para ela no privado, eu falei assim, aí, ó, mande ideia, mande ideia, aí, ó. Estamos juntos, sem dúvida. Obrigada, meninas. É sempre bom, Tamires, obrigada, pela parceria. Eu quero passar agora a palavra para a Valéria, nossa coordenadora de programas especiais, que vai estar encerrando, né, a nossa palestra. Quero mais uma vez agradecer a Débora, né, que é nossa parceira, nossa amiga, que trabalha com a gente o tempo todo. Eu fico pensando em várias ações aqui, eu falo assim, chama a Débora de novo. Eu sei que a gente pode chamar sempre, porque tem que chamar outras pessoas também, né? A última foi até com o David, que está nos ouvindo também, que participou e que falou, mas tem pessoas que ficam muito próximas, são nossos, não são só parceiros, são amigos também. Então, você, o Geraldo, o Caio, e a gente acaba se tornando uma família que está aí para trabalhar com inclusão. Então, muito obrigada, tá, Débora? Estou às ordens. Valéria, com você. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim.
Débora, te agradecer é pouco, porque você é mais do que nossa parceira, né? E aí, ao invés de eu ficar aqui falando, eu queria fazer a propaganda do seu livro, Ah, Acessibilidade Atitudinal, que há alguns anos atrás, que eu nem lembro quantos, foi o meu livro assim que me ajudou muito na minha monografia, quando eu abordei o termo, né, o tema aham, barreira atitudinal com relação à inclusão das pessoas com deficiência como sendo assim um dos piores e mais difíceis obstáculos que a gente precisa transpor, né? E aí, no dia de hoje, falando sobre capacitismo, eu encontrei no seu livro, ah, na página 32, hum, quando você diz que a filósofa Marilena Chauí, em seu livro Convite à Filosofia, pega emprestado duas falas aqui de Descartes sobre o preconceito, né? E aí, antes de falar do preconceito, eu queria trazer, como todas as falas aqui trouxeram, a importância do conhecimento uhum, e quanto que nós somos impedidos, né, de adquirir conhecimento porque temos preconceitos. é, E esses preconceitos foram intitulados aqui com Descartes, né, como duas atitudes que são atitudes infantis que nos impedem de transpor o preconceito e, consequentemente, de adquirir conhecimentos, né? Conhecimentos esses que são adquiridos a partir do convívio com o outro, no nosso caso, a pessoa com deficiência, nos livros, nos eventos, é, né, na vida. Então, conhecimento adquirido em todas essas formas possíveis. E uhum, aí, essas duas atitudes infantis nos impedem e nos fixam, né, ao preconceito, que limitam o nosso conhecimento e, consequentemente, nos levam a atitudes capacitistas, né? uhum, A primeira delas, ele fala a prevenção, que é a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias, uhum, sem se preocupar em verificar se são ou não verdadeiras. São as opiniões que se cristalizam em nós sob forma de preconceitos, é, colocados em nós por pais, professores, livros, autoridades, e que escravizam nosso pensamento, impedindo-nos de pensar e de investigar. uhum, Essa é a primeira atitude infantil que nos fixam ao preconceito. E a uhum, segunda, a precipitação, que é a facilidade e a velocidade com que nossa vontade nos faz emitir juízos sobre as coisas, antes de verificarmos se nossas ideias são ou não verdadeiras. uhum, São opiniões que emitimos em consequência da nossa vontade ser mais forte e poderosa do que nosso intelecto. é, Originam-se no conhecimento sensível, na imaginação, na linguagem e na memória. A maioria dos humanos sujeita-se ao pensamento de outros e, porque não pensam, os tem como verdades absolutas. São os cegos voluntários. Essa cegueira ilusória apossou-se do homem desde o início da civilização. uhum, E para que a humanidade ande para frente, penso seja essencial que seja clareada a estrada da ética. Cara, seu livro não é só conhecimento, seu livro é uma fonte inspiradora, é uma fonte de luz, sabe? Então, queria agradecer como já me ajudou e como me ajuda e que como eu bom. recorro sempre a ele, né? E queria compartilhar esse trecho com todas as pessoas aqui presentes hoje, né? Para Uhum, que pense sobre essas duas atitudes infantis, né? Que é um obstáculo para que a gente evolua com relação à inclusão, seja da pessoa com deficiência, seja da pessoa negra, seja a questão de gênero, seja o que é, for, né? Que nos limita e nos bloqueia e deixa a gente míope,
né? É. E a gente não consegue ver com realmente os olhos de ver. Então, Uhum. queria agradecer em nome também do nosso superintendente, o professor Paulo Pimenta, em nome da nossa gerente, Luciane Cruz, que tinha outro evento hoje, disse que ia tentar entrar rapidinho, nem sei se ela conseguiu, até a hora que eu olhei Aham. o grupo, ela não estava. E agradecer a todos os colaboradores do CIEE, todos os parceiros, né? Todas as pessoas que estão aqui hoje. Temos no momento 58, mas já chegou a 71 Ai, ao que longo do beleza. evento, né? Aham. E desculpa, eu esqueci de fazer a minha descrição. Sou uma Aham. mulher branca, de cabelo marrom acobreado, uso óculos com armação preta, tô com uma blusa branca de malha com umas borboletinhas pretinhas. Tá Então, ótimo. queria muito agradecer a todos e fechar, né, com essas duas reflexões. E vamos Uhum. nos permitir, vamos nos aproximar. Na psicologia social, a gente fala muito Isso. que não se cria vínculo quando a gente não compartilha histórias, né? Sim. Então, para compartilhar histórias, a gente precisa se aproximar, sem medo, né? Como a Silvia trouxe aqui, de errar, porque a gente É. vai. Eu lembro a primeira atividade que a gente fez no CEE, tinham pessoas com diversas deficiências no mesmo grupo, e a gente foi assim, posso dizer, Débora, depois de muito estudo, né? Mas fomos com a cara e a coragem, porque foi a primeira atividade prática, né? É. E eu lembro que foi assim, a gente aprendeu tanto, porque a gente falou, primeiro a gente fez como a gente achou, né? Junto Aham. com eles. E depois falou, olha, agora que a gente já se deu, né, para vocês, a gente se mostrou, agora a gente queria que vocês nos dessem um feedback, né? O que que a gente fez de Uhum. errado, o que que a gente pode melhorar, o que que fez que foi legal. E a gente aprendeu tanto, eles falaram de coisas pequenas, né? Mas que são tão importantes, É. esse cuidado, e principalmente para que a acessibilidade realmente se faça presente nos ambientes, com É. atitudes simples, né? Que você colocou o posicionamento de um papel, de uma lixeira, uma torneira, espaçamento entre as cadeiras, né? É. Que foi um É. dos nossos casos, quando a gente está falando de um auditório, Uhum. enfim. Então, deixo aqui registrado, eu tenho esse livro, né? Posso Aham. emprestar, eu não sei se você tem ele em Não, eu versão tenho ele em virtual. PDF e também pode compartilhar com Ah, as pessoas, oba! porque ainda precisa Então, ser gente, muito a Débora. atualizado, precisa ainda ter Então, muita mas já revisão, tem muita mas coisa. já dá para saber alguma coisa, né? Mas pode sim Tá, passar o sim. PDF para todo mundo. E agora Então, também como eu já ótimo. atualizei, tem muita coisa atualizada, muita coisa amadurecida pela vivência, né? Pelas nossas Aham. experivivências, né? Como fala. Mas Sim. também vocês podem pegar muita coisa, coisas assim, é como se auto-audiodescrever, isso tudo no meu Instagram, que é Isso. @prates.débora, @prates.débora. Então lá tem muita coisa, Ótimo. muito comentários assim do dia a dia, né, que a gente vai vivendo, né, e a gente vai Tem. melhorando, Inclusive, vai se foi a partir do atualizando. seu Instagram que a gente teve essa ideia de te chamar. Ah, Gente, a Débora certo. tá bombando no Instagram falando sobre capacitismo. É, Tá que bom, isso é Débora. importante, né? Tá bom. Com Muito certeza. A obrigada a gente vai, vocês. então, mandar, pessoal, junto com o certificado, a gente vai mandar um livreto que a gente tem do CIE, do Programa Pessoa com Deficiência, com algumas orientações básicas e também os nossos contatos do programa. E vamos, então, mandar também o livro da Débora, tá? Tá Para ótimo. todos que receberem o certificado. Eu acho que a gente podia fazer um print, né? Não sei se quem pode abrir a câmera para a gente registrar, né, o nosso Ah, depois evento. você me manda para eu pôr no meu Instagram. Vamos, sem dúvida. Então, queria pedir, não sei se Viviane consegue fazer, Silvia, quem consegue fazer. E aí a gente dá o sinal para a Débora no 1, 2, 3, print, Tá. tá? Quem pode fazer? Tô olhando certo? Tá, você tá Aham, perfeita, tá. totalmente enquadrada. Aham. Silvia, Vivi, quem pode fazer o print para gente?
Então, para mim aqui, o intérprete está em tela cheia. Deixa eu ir para essa parte da imagem. Aí seria bom Vai eu lá em cima e compartilhar bota a a imagem. grade, Vivi. Não, então, não, mesmo assim, não vai ficar todo mundo. Renata chegou a fazer um print ao longo do evento. Não sei se ela Sim, é porque ele consegue. não estava ainda. Teria que parar de compartilhar a tela, o intérprete, Entendi. tá? Para poder ficar todo mundo com a janelinha aberta. Daniel, Pode ser, Daniel? faz um favor para gente. Para o seu compartilhamento. Agora sim, chegou. Agora foi, só botar grade. Agora foi, agora vai. Isso, agora tá aparecendo quase todo mundo. Ai, Vamos lá, ótimo. vou fazer 2 prints. Deixa eu só abrir a minha aqui. Você faz o sinal, tá, Vivi? 1, 2, 3, print Tá. para Débora. 1, 2, 3, print. Já. Uma vez, deixa eu salvar aqui para poder fazer outro. Só um instantinho. Continua Vamos lá, sorrindo vou que a gente já continuar tirou no print, sorrindo. tá? Todo mundo sorrindo. Na outra tela, o pessoal tá com a tela fechada. Então, vamos fazer mais um dessa mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3 e print. Tá. Ficou ótimo, gente. Ficou bom? Foi. Ficou. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. E vamos, como a Débora falou, né, manter uma constância. A gente fez, eu acho que tem 2 meses atrás, mais ou menos, né, Vivi? Um também sobre capacitismo com o Geraldo, né? E estamos fazendo esse agora. E em 2023 manteremos ideias, sugestões também. Coloquem no chat, Gente, eu não pessoal, consigo. né? Aham. Que se a gente não souber, a gente vai atrás dos parceiros, como a Débora, que estão sempre nos apoiando e contribuindo muito com a inclusão, né? Muito Então, obrigada a obrigada. todos. Vocês me derrubem aí, que eu Obrigada. não estou conseguindo aqui tirar meu negócio, travou. Vocês me Débora, bom, um derrubem. beijão. Débora. Ai, Tá? beijo. Muito obrigada Beijo, pela disponibilidade. obrigada. Foi um prazer Obrigada. a troca com você antes, né? Pronto. Durante. Obrigada a Tá bom? todos. Obrigada. Um beijo pela parceria e um abraço para Obrigada, Obrigada. pessoal. Boa tarde para todos. Tchau. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Boa tarde. gente. Me derruba aí. Tchau, gente. Pronto, vai ser objetivado. Vou copiar o chat aqui, porque se. Me derrubem aí. Tá bom. Vamos ver. Tô só salvando o chat aqui para fechar. Não sei se consegue Tá. derrubar alguma pessoa. Não, eu tirei aqui alguma coisa da tela, mas pronto. Bateria fraca. Ué, já? Ai, eu tô com A modo pouca Débora? energia. Me tira aqui. Eu tava com pouca Tira a energia. Débora, gente. Tá, tira Um aí. minutinho, Débora. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, eu não tô achando. Sair. Peraí. Fecharam? Peraí, vamos tirar, peraí. Tira. Ué, não tô achando aqui fechar, sair. Eu tô sem o meu leitor de tela. Ah, eu não tô como organizadora. Quem consegue Carga da tirar, bateria, deixa eu Anderson, ver. Gabi ou Viviane, uma Fechar. das... ou Elaine. Não consegui ainda. Caramba. Ué, Foi. Aí. Pode encerrar, né, Val? Pode, gente. Eu não sei quem vai salvar o chat, tá? Tá, Só então, vê aí. tá tudo resolvido já, tá? Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Pode, tá? Valeu, um beijo.